E só para a gente poder finalizar, né, por mais que eu dê esse contexto relacionado aos dois cavaleiros, né, que são mencionados, que estão sobre o cavalo branco no livro de Apocalipse, eu quero nesse finalzinho dar mais uma evidência sobre o versículo 2 de Apocalipse 6, que fala sobre esse cavalo branco, né, o cavaleiro do cavalo branco, e que nós cremos, né, como muitos, que é o anticristo. Então vamos fazer apenas um resumo para os irmãos entenderem por que estudando mais ainda o texto, nós vemos que provavelmente, irmãos, não é uma representação de Jesus, mas sim do anticristo. Vamos ler novamente o versículo 2 de Apocalipse 6, que diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Perceba, irmãos, que é uma descrição bem simples, né, e bem direta sobre quem é esse cavaleiro. E a primeira coisa que a gente analisa, irmãos, é que o que evidencia é um cavalo branco, mas não um cavaleiro branco. E isso, por mais que seja um detalhe simples, é um detalhe que faz toda a diferença, evidenciando, irmãos, que quem está em cima do cavalo, ninguém sabe. O cavalo que é branco, mas quem está em cima não. Nós sabemos que o branco ele pode simbolizar a pureza, pode simbolizar a paz, mas nós vendo, né, irmãos, na própria palavra de Deus, estudando sobre quem será a pessoa do anticristo, nós vemos que a princípio ele terá uma aparência de um bom salvador. A humanidade que foi infiel, que é infiel, que está caída pelo pecado, ela abraçará o anticristo como um bom salvador. Nós vemos mesmo lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, nas palavras do apóstolo Paulo, que ele diz que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, o início do governo do anticristo será um início de falsa paz. Será um início onde a paz e a segurança, de certa forma, vai ser evidenciado pelo seu governo. Olha só, irmãos, o que está escrito em Apocalipse 13, versículos 3 e 4. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu a besta ao seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E o versículo 8 ainda de Apocalipse 13, que também diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos, irmãos, que no governo do anticristo, toda a humanidade, irmãos, vai ver ele como alguém da paz, alguém puro, alguém bom, alguém maravilhoso. Por isso que o cavaleiro está num cavalo branco, mas não o cavaleiro é que é branco. Percebam a diferença? Porque o anticristo ele vai no início dar essa aparência de ser bom, de ser alguém que traz a paz, mas na verdade isso é um engano, tá bom, irmãos? Uma outra observação também nesse versículo 2 é quando fala que ele tinha um arco, que esse cavaleiro tinha um arco na mão. E o que nós conseguimos entender? Que o arco, irmãos, ele nada mais é do que uma arma de guerra, onde os guerreiros, né, antigamente, né, os soldados, o arco representava uma arma de guerra, mostrando que sim, esse cavaleiro ele terá poder e força, será um guerreiro armado, né, como se fosse um guerreiro armado, mas tem um porém, mentiroso, porque percebam que esse cavaleiro ele tem um arco, mas ele não tem a flecha, ele está apenas com o arco na mão. Ou seja, é uma aparência de poder, mas uma aparência de poder baseado na mentira. E mais uma vez, irmãos, quando nós estudamos como será a pessoa do anticristo, nós vemos que isso faz todo sentido, pois o próprio poder do anticristo será segundo a eficácia de Satanás. E nós sabemos que o próprio diabo, que é Satanás, ele é o pai da mentira. E a confirmação de tudo isso que eu estou falando para vocês está justamente em 2 Tessalonicenses 2, a partir do 9, que diz assim: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Olha aí, irmãos, falando da mentira de novo. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade. Então, irmãos, nós conseguimos entender perfeitamente esse texto, que esse cavaleiro, que possivelmente é o anticristo, ele tem apenas um arco na mão, mas ele não tem uma flecha, pois ele tem uma aparência de poder, de ser alguém que está fortemente armado, mas tudo será baseado na mentira, será baseado no engano, como nós lemos em 2 Tessalonicenses 2:9, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Percebam como faz todo sentido? Um outro ponto também interessante no versículo 2 de Apocalipse 6 sobre esse cavaleiro do cavalo branco é que ele terá uma coroa. E o que nós conseguimos entender, irmãos? Que o anticristo, no seu governo, no seu reinado, ele será um rei na terra. Ele realmente será adorado e aclamado pelos habitantes, pecadores e perdidos que vão estar aqui na terra, como nós vimos nos versículos anteriores de Apocalipse 13, e também, olha o que está escrito em Daniel 7, versículos 24 e 25. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles lhe serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Olha aí, irmãos, mais uma vez, nós vemos o profeta Daniel falando sobre o anticristo. Nós sabemos que o livro de Daniel também é um livro escatológico, também é um livro bastante simbólico. E aqui está falando sobre o período em que o anticristo ele vai ter poder em mudar as leis e o tempo, irmãos. E olha só, mais uma vez confirmando o período da grande tribulação, que será entregues por um tempo, tempos e a metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, fazendo totalmente uma ligação com os 42 meses que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, falando também da besta do Apocalipse. E olha só o que também está escrito em Daniel 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós vemos, irmãos, que o anticristo ele terá uma aliança com o mundo inteiro. Todos os governos vão entregar o poder de todos os povos para o anticristo. Por isso que ele será como um rei, por isso que ele terá uma coroa, porque ele será realmente um único líder, um rei na terra. Uma outra coisa também nós já estamos finalizando, é que antes de falar sobre essa coroa que o anticristo recebe, também está escrito, foi-lhe dada. E o que nós conseguimos entender sobre esse foi-lhe dada? É que ou isso representa a permissão de Deus, que tudo que acontecerá no período da grande tribulação nós sabemos que não só é o cumprimento das escrituras, mas também é a permissão de Deus, ou seja, o reinado do anticristo vai acontecer porque Deus vai permitir, ou representa também o poder dado pelo povo da terra ao anticristo, porque como nós lemos, todos os povos e reinos vão entregar os seus poderes na mão do anticristo. Tá bom, meus irmãos? E por fim, a última frase que diz, saiu vitorioso e para vencer. O anticristo, ele será derrotado no final da grande tribulação, irmãos. Mas no início e durante, ele terá poder e terá vitórias sobre a humanidade. Ou seja, o anticristo ele vencerá muitas coisas sim no período da grande tribulação. Olha o que está escrito em Apocalipse 13, versículos 7 e depois o 15. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então perceba, irmãos, como muitas coisas vão acontecer, justamente sim, nós sabemos por permissão de Deus, mas que fará o anticristo de certa forma um vitorioso, alguém que vai vencer, como nós lemos no versículo 7. Ele vai fazer guerras aos santos e vai vencê-los. E no versículo 15, ele fará que sejam mortos todos aqueles que não adorarem a imagem da besta. Então nós sabemos, irmãos, que por mais que será um período, de certa forma curto, esses 7 anos, da grande tribulação,
é um período determinado por Deus, mas que sim, por reinar a iniquidade, ser um período de juízo, o anticristo, e sim, irmãos, ele vencerá muitas coisas. Mas como nós vemos no texto de Apocalipse 6, versículo 2, diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Mas não há um decreto que ele é o vencedor, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como nós vimos lá em Apocalipse 19, que fala da descrição de Jesus. Então, irmãos, nós conseguimos entender que sim, esse primeiro cavaleiro dos 4, de Apocalipse, que é esse que está assentado em um cavalo branco, de Apocalipse 6, 2, representa, simboliza a chegada do anticristo. Tá bom, meus irmãos? Todo o reinado do anticristo acabará com a segunda vinda de Cristo, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19. Tá bom, irmãos? Então essa é a sequência que muitos acreditam, que quem inicia a grande tribulação é o anticristo, mas no final, com a segunda vinda de Cristo, ele será derrotado e aniquilado e lançado no lago de fogo junto com o falso profeta. Amém, meus irmãos? Eu sei, irmãos, que é um texto e um tema bastante complicado de se analisar e de entender. Realmente há muitas linhas doutrinárias sobre esse texto. Eu apenas estou apresentando para os irmãos mais uma visão sobre esse texto. Não estou decretando aqui que o que eu estou dizendo é a verdade absoluta. Nós sabemos que o único que é a verdade absoluta é Jesus Cristo. Quando nós analisamos o livro de Apocalipse, nós temos certas interpretações e entendimentos, porque realmente é um livro difícil de entender, mas é de extrema importância, irmãos, que nós venhamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento, para que nós possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? E é claro, se você tem uma opinião semelhante ou diferente desse tema, deixa aqui nos comentários, mostra aqui a sua opinião. Como eu sempre digo, desde que haja respeito e a compreensão de todos, fique à vontade para comentar. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Clica no botãozinho de compartilhar que está aqui embaixo e manda para todo mundo que você conhece, para que eles possam ter acesso a esse estudo. Tá bom, meus irmãos? Mais uma vez eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Deus os abençoe, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.